Boa noite a todos e a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, sábado, é o dia que nós somos convidados à prática diuturna da gratidão. Às 20 horas, com a permissão de Deus, apesar de não sermos dignos, vamos acompanhar este convite. Vamos receber este convite da espiritualidade maior que nos assiste. Colocação das águas opcional. Ao final, após a nossa oração na fusão das energias, todos receberão os fluidos benéficos do amor, da paz e do equilíbrio que estará contido nessa água, mas é uma opção de cada um. Até já, às 20 horas, na gratidão do Pai Misericordioso. Assim seja. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando Tempo da Reflexão. Hoje, daremos mais uma vez, receberemos mais uma vez o convite para a prática diuturna da gratidão. Lembrando que ao longo das nossas encarnações, nós trouxemos crenças e costumes que nos remetem a sermos queixosos contumazes. Queixamo-nos de tudo e de todos. Queixamo-nos quando, para a nossa evolução, para a nossa melhora, para a nossa manutenção com mais felicidade, temos que sair da nossa zona de conforto, apesar de estarmos encalacrados muitas vezes em furnas imundas no sentido espiritual, não apenas material. E não queremos de lá sair. Apesar de estarmos sendo convidados, sempre reportamo-nos a parábola das bodas.
dos convites, das recusas, até que chega um momento que não existe opção. É compulsório. E aí nós temos que sair da nossa zona de conforto. Ao longo das encarnações, nós temos passado por episódios semelhantes a esse. E agora, nesse tempo da reflexão, nós temos conversado isso nessa semana que está passando, com a gratidão pela intuição, que a espiritualidade presente junto de nós, que é um fato que ocorre a cada 2000 anos, é que está nos trazendo este momento de termos essa alavancagem. Quer dizer, nós vamos subir diversos degraus na nossa escala evolutiva, se compreendermos que o momento pede uma tomada de decisão no sentido de modificação de como é que nós estávamos e estamos vivendo. Dentro do egoísmo, dentro do egocentrismo, fazendo todas as segregações, degladiando-nos uns com os outros, esquecendo que somos irmãos, independente de credo, de cor, independente de país, independente do que quer que seja, somos todos um, criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa essência espiritual é idêntica para todos. Não existem diferenças. O que ocorre é que nós estamos num planeta de provas e expiações que traz-nos uma reflexão sobre que categoria que é essa. É a categoria daqueles que foram reprovados. Somos nós. Nós fomos reprovados diversas vezes e aqui estamos repetindo a lição. E quantas vezes repetiremos? Quantas forem necessárias. 1 bilhão de vezes? Sim, 1 bilhão de vezes. Mas existe o livre-arbítrio, existe o conhecimento, existe a opção de tomar-se um novo rumo, de modificar a trajetória. E exemplos nós temos muitos exemplos nós temos. E podemos nos balizar pelo Jesus, que é o nosso mestre, é o governador do nosso planeta. Ele veio aqui nos trazer o código da felicidade, da harmonia, da evolução. E nós fizemos o quê? Ignoramos. Demos um jeitinho, como sempre fazemos, e fomos ali sobrevivendo dentro daqueles costumes antigos e fomos inserindo outros mecanismos que não têm nada a ver com a lei do amor e da caridade que ele deixou e fomos criando diversas filosofias que agradam, pelo menos, a consciência, que faz com que a consciência fique tranquila, porque quando eu tenho a bênção de alguns desses fundadores, desses que estão ligados a essas filosofias religiosas nas minhas atitudes, eu me tranquilizo, porque se ele é um representante de Deus, quer dizer que eu posso fazer tranquilo porque ele endossou. E assim foi ao longo da história. Vamos dar uma olhadinha um pouco na nossa história. Nós temos conversado sobre isso, situações constrangedoras. Somos, assim, a nossa história. E não é que foram os outros que fizeram. Notem bem que pela reencarnação eu vou entender que não são os outros que fizeram. Dá a impressão que foi alguém, não eu. Ah, eles. Foram eles. Eram ignorantes, não tinham o conhecimento que temos hoje. Só que eles somos nós. Não são outra pessoa. Eles somos nós. Nós precisamos entender isso. É esse que é o processo da evolução. É entender isso. Por isso a necessidade de uma mudança de paradigma, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento para podermos humildemente estarmos aproveitando mais esta oportunidade, que
repete-se de 2 em 2.000 anos, pela misericórdia divina. Temos o livre-arbítrio, ninguém aqui, por hora, será constrangido a nada. Mas o que é que vai ocorrer, o que é que poderá acontecer, que vai acontecer em breve? O planeta Terra, segundo nos informam os irmãos da espiritualidade, quer dizer, nos informam ali através da psicografia de Chico Xavier, nos informam através da psicografia de Divaldo Franco, que tem ali aqueles 4 volumes maravilhosos que compõem a Transição Planetária, que é um livro bem atual, nos informam através das profecias, o planeta Terra vai mudar de categoria, ele vai se transformar num mundo de regeneração, não mais provas e expiações. E para estar neste mundo de regeneração, é necessário que nós tenhamos aí uma frequência mental bem diferente daquela que temos hoje. Bem diferente. Por isso que estamos sendo convidados, notem bem, é um convite. E se eu não aceitar? Existe uma grande probabilidade, como ocorreu lá na grande migração de Capela para a Terra, de ocorrer a migração da Terra para estes planetas que já estão próximos aqui de nós. Que todo dia, de vez em quando, você tem a notícia ali, surgiu um planetóide, surgiu um planeta, não importa a sua massa, não importa o seu tamanho, é um mundo que surge, que está ali, e que nós vamos ser convidados a reiniciar a missão. Sempre lembrando isso. É importante nós termos ciência disso, porque nós não vamos poder alegar ignorância. Porque é insistente, isso é persistente, está colocado de forma muito clara, muito explícita, não como uma ameaça, mas como algo possível. Então, qual é a necessidade que eu tenho de entender que o convite que eu estou recebendo vai, pela misericórdia divina, permitir que tudo que eu vivi, aí nós vamos lembrar mais uma vez Chico Xavier, não é possível voltar atrás e fazer um novo começo. Ponto. Não é possível. Mas é possível fazer um novo fim. Então nós estamos sendo convidados a sair agora como se fosse o zero. Nós vamos recomeçar, só que recomeçar certo. Nós não vamos recomeçar errado. Nós vamos ter humildade de entender que a mensagem do Cristo, ela é uma mensagem mais atual do que nunca. Nós vamos sair do egoísmo, nós vamos sair do narcisismo, vamos sair dessa segregação, dessas guerras. Nos últimos 5.000 anos, nós tivemos aproximadamente uns 50 anos sem guerras. Não são guerras fenomenais, como a primeira, como a segunda, como aí tivemos guerras monstruosas. Mas toda hora existem guerras, como estamos assistindo hoje. Ligue a sua TV, você vai ver lá um conflito. Como existe o conflito da África, como existem outros conflitos que não são noticiados, mas estão lá ocorrendo há 10 anos, há 15 anos. Grupos, irmãos, tribais, se revoltando. E interessante é que tudo isso é fomentado para que a indústria armamentista possa prosperar, possa ganhar dinheiro. E nós servimos para esta situação porque nós não entendemos que somos irmãos. Se alguém te der um tapa numa face, vira outra. Se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Então o convite não é para tornarmos-nos santos. Nós não vamos virar santos. Nós não vamos virar Francisco de Assis. Não vamos virar Paulo de Tarso. Não vamos virar tantos outros que aqui já passaram, Rita de Cássia, tantos espíritos iluminados. Nós vamos ser o mais humilde dos servos, dispostos a servir e trabalhar na seara do Pai.
É essa a posição que eu tenho que ter. Não nos esqueçamos que André Luiz, no alto da sua prepotência, como médico afamado quando estava aqui encarnado, ao chegar ao Hospital da Espiritualidade, como voluntário, quis inicialmente engrandecer-se por ter sido este grande médico que exerceu aqui na Terra. E ninguém lhe permitiu nada. Até o momento em que ele vai lá limpar o chão de um vômito que um paciente havia vertido, que isso é uma questão de frequência, o que aconteceu? Aí disseram, André, agora nós vamos te aceitar como voluntário. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lá para uma posição humilde. Eu não vou sair me engrandecendo. Eu tenho que ter a capacidade, de entender que para conversar com alguém sobre a lei do amor, sobre a prática do amor, sobre a caridade, sobre a misericórdia, eu não posso exigir que a pessoa suba ao nível de conhecimento que eu tenho, seja ele grande ou pequeno. Eu tenho que ter a habilidade de descer ao nível do meu interlocutor. É isso que nós temos que aprender a fazer. Eu não vou pedir que ele siga a filosofia que eu gosto, que eu me encontrei, porque a filosofia que importa é a filosofia do amor, da gratidão, da irmandade, da paz, da misericórdia infinita. É isso que nós temos que entender, é essa filosofia. É o único caminho que existe, não existe outro. Nós temos que parar de discutir sexo dos anjos, temos que parar de discutir a cor dos olhos de Jesus, se ele foi ariano, se ele foi lá igual aos nativos da região do Oriente Médio, aquela cor mais amorenada, se ele tinha cabelos crespos, cabelos longos, e Maria, se o olho era azul, se o olho era verde. Precisamos sair disso, é perca de energia total. Nós temos que empenhar as nossas energias na renovação da nossa convivência, da nossa comunidade. E lembrando que o mundo vai se modificar não é com um interruptor mágico, é quando eu começo a me modificar. A modificação do planeta Terra, ela vai se dar, não é por atacado, é no varejo. Cada um de nós que passarmos as fileiras da prática do bem, do amor, da gratidão e da paz, será um trabalhador a mais na disseminação do poder de Deus. Lembrando, o único que tem poder é Deus. Os outros, regiões umbralinas, vampiros, seja a categoria que for, não tem poder. Tem força, poder não. Poder é só Deus. Por isso que nós vamos formar fileira ao lado do poder. Só que não é um poder de subjugação, é um poder do amor. E quando eu falo de amor, eu conecto-me com Deus. A centelha divina que está aqui no meu 7º nível espiritual, ela solta uma cascata de luz, de fluidos, de benefícios grandiosos, e as palavras surgem em minha boca, o sistema se modifica e tudo se transforma para que eu possa falar em nome de Deus. Mas não, em hipótese alguma, envaidecer-me, sentir-me acima dos outros. Eu vou ter empatia, vou me colocar no lugar do outro. E aí iremos caminhar juntos com Jesus, sendo nosso ídolo. Não se esqueçam, ídolo, nós precisamos ter alguém que não vai nos decepcionar. Ídolos de carne nos decepcionam. Somos imperfeitos.
somos habitantes deste planeta de provas e expiações. Então, gostaria que pudéssemos refletir humildemente neste recado deste sábado da gratidão. E agora, possamos tomar a nossa decisão com sabedoria, com bastante paciência. Aqui insistimos, ninguém vai se tornar santo de um dia para o outro. Mas cada pedacinho, cada milímetro que nós modificarmos, que nós andarmos para frente, será uma conquista imensurável na gratidão, do amor, nas sensações de paz, de prosperidade e de felicidade que nós passaremos a possuir. Ganhos que nem ideia temos e estão aí para nós há mais de 2000 anos, explícitos, não estão ocultos de ninguém. Ali, no único mandamento que Jesus trouxe: ama a Deus sobre todas as coisas. Faça ao próximo o que gostarias que fosse feito para você. E assim será. Graças a Deus. E hoje nós vamos dar sequência, como nós temos feito, à leitura do livro sobre a gratidão, do nosso querido irmão Roosevelt, chama-se Terapia Anti-Queixa. Lembrando que nós estamos lendo algumas páginas para não ficar cansativo e para podermos refletir. A ideia não é simplesmente ler, passar o olho. A ideia é a reflexão, é termos refletir. O que é que ele está falando, o que é que ele está dizendo e onde que isso se encaixa comigo. É isso que nós precisamos ter, é essa humildade. Aonde eu me encaixo aí? E agora eu vou procurar me vigiar mais, vou procurar sair um pouco desse costume que nós fazemos um monte de coisa automaticamente. Um monte. E queixar-se é uma delas. Então vamos dar sequência ao capítulo que nós iniciamos. Ele era um capítulo um pouco longo, chama-se O Desafio da Convivência com o Queixoso. E hoje nós vamos para a página 78, dar sequência. Eu só vou ler o último parágrafo do nosso encontro de sábado passado para dar uma sequência na leitura. Outro momento que deveria ser poupado das queixas são os momentos que precedem o sono. Após ouvir ou proferir uma sequência empolgante de queixas e ir dormir, acabamos sendo embalados por aspectos nada agradáveis e que acabam por influenciar nossa qualidade de sono. Em certa oportunidade, estava viajando num roteiro de palestras, aqui é o autor, que é um palestrante, está nos falando. E hospedado na casa de um amigo, após a palestra, como de costume, ficamos conversando até altas horas na casa daquele que me hospedava. A certa altura da noite, o dono da casa disse que iria dormir, mas que nós poderíamos prosseguir com a conversa, e assim foi. Ele levantou-se e saiu. Passados mais 30 minutos, resolvi da mesma forma me recolher, e assim todos foram. O interessante é que, ao ir para onde eu deveria dormir, passei pela porta do quarto do dono da casa, que saiu primeiro, e ele estava lá sentado sozinho no quarto, o que me chamou a atenção. Pois era para ele estar dormindo a tempo. Não controlando a curiosidade, perguntei: "Não dormiu ainda?" E a resposta me deixou mais curioso, pois respondeu: "Estou descansando para dormir." Não disse nada, mas confesso que achei estranho e me coloquei a pensar naquele comportamento totalmente inovador, pelo menos para mim. Contudo, refletindo sobre a situação, cheguei à conclusão de que ele tinha absoluta razão e com fácil entendimento.
Basta lembrar das vezes que vamos dormir e acordamos mais cansados no dia seguinte. Irmos para o repouso do sono, embalados por situações e pensamentos perturbadores, nos roubam os benefícios que o descanso deveria proporcionar. Desta forma, parar e acalmar os pensamentos e o coração antes de dormir inevitavelmente gera um resultado feliz, agregando qualidade e garantindo uma manhã renovada. Sendo assim, evite as queixas antes do sono. Geralmente, não são boas companhias. A queixa dentro de qualquer ambiente é sempre prejudicial, mas, no espaço do lar, ela se projeta como um vírus eficaz, devorando as possibilidades de convivência, reduzindo o diálogo e separando pessoas dentro da mesma casa. Devemos, por um dever moral, estimular nossos companheiros a atingirem seus sonhos e objetivos. Afinal, se Jesus recomendou amar até mesmo aos inimigos, imaginemos com que atenção ele não recomendaria tratar aos que nos oferecem o coração. E assim seja. E dessa forma, fica para nossa reflexão essa leitura. E vamos agora nos preparar para fazermos a gratidão. Um mantra da gratidão, que foi nos intuído pela espiritualidade a qual humildemente servimos, apesar de não sermos dignos. Feche os seus olhos, inspire profundamente, segure um pouquinho e solte. Inspire profundamente, segure um pouquinho e solte. Inspire profundamente, segure um pouquinho e solte. Mentalize o sol nascendo, olhando para o leste. Atrás do sol está Jesus de braços abertos, vindo ao nosso encontro. Ele vai se posicionar ali do nosso lado, à nossa frente, às nossas costas, ao alto e abaixo. Ele nos envolve com a sua aura de luz. E nós iniciaremos um momento de oração, de reflexão, para dizermos sobre o mantra da gratidão. Senhor Jesus, nesta noite misericordiosa, quando mais uma vez permites que eu receba o convite para a prática dioturna da gratidão. Aqui encontro-me na posição de espírito conhecedor das situações reencarnatórias, as quais ocorreram pela sua misericórdia e pela sua bondade infinita. Pai amado, nesse instante, para equalização de meus pensamentos, recorro à sua misericórdia e ao seu exemplo, Mestre de Nazaré, para que eu possa pedir perdão a todos aqueles a quem eu tenha, ao nível das minhas reencarnações, magoado, ofendido, prejudicado, abandonado, usurpado, a quem eu tenha induzido a erros e procedimentos que causaram colheitas amargas e difíceis e ainda causarão. Senhor, gratidão pelas ofensas recebidas, gratidão, Senhor, pelos percalços, pelas tentações, gratidão porque são sementeiras que outrora deixei na minha jornada e agora estou a recolher os frutos.
E assim eu promulgo ao universo: eu me amo, eu me amo, eu me amo. E quero, Pai, nesse instante, conectado com a luz de Jesus, conectado com a sua aura de luz, externar a minha gratidão, 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 Senhor, por ter sido criado à sua imagem e à sua semelhança. Gratidão, meu Pai, porque somos um Espírito eterno. Gratidão, Senhor, pelas experiências que nos permite vivenciar ao longo de tantas vivências, com paciência para que possamos finalmente, pela atividade, pela nossa situação de possuirmos o benefício do livre-arbítrio, de finalmente abrirmos nossos olhos, passarmos a ouvir, Senhor, o clamor do seu amor que nos convida à renovação, a externarmos a gratidão pelos nossos corpos, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, pelo teto, por poder movimentarmos-nos, Pai, por podermos ter os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés, que nos permitem viver, Senhor. Oro e agradeço do fundo do meu coração. Oro e agradeço, Pai, os alimentos que tenho recebido em minha mesa e peço àqueles que estão com dificuldade que não percam a esperança, porque a misericórdia nunca deixará de intuir aqueles que estão a seu serviço, Pai, para levar o mínimo que seja do essencial às suas bocas. E assim, reunindo no Senhor, na gratidão de tantas encarnações, aqui estamos para entoar, para pedir-te que sejamos motivados pela espiritualidade, que sejamos motivados de elegê-lo como nosso ídolo maior, que sigamos na gratidão, procurando sair da queixa, mudando nosso patamar de vida e de pensamento. E assim vamos te dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E em nome do teu amor infinito, Jesus, nós te pedimos, neste momento que estamos atravessando esta pandemia, que possamos ser gratos pelas intervenções dos espíritos de luz, pelos espíritos do amor, que nos protegem a todos, que estão evitando algo muito pior, tenhamos certeza, porque a luz nunca deixa de brilhar a nosso favor. Oramos pelas famílias, pelas pessoas, por todos nós que estamos sendo atingidos, direta ou indiretamente, que não percamos a nossa fé, porque sois o nosso farol, sois o nosso escudo, sois a nossa proteção, por agora e todo sempre, Pai amado, Pai querido, que assim seja. Amém. Gratidão, 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 em nome da luz infinita, em nome da sua misericórdia, em nome, Senhor, desta oportunidade de mais uma vez sermos convidados a praticar dioturnamente a gratidão em nossas vidas. Gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. E assim, mais uma vez, recebemos o convite para a prática da gratidão. Experimente.
Experimente. Comece a vigiar os pensamentos, comece a vigiar as conversas, comece a vigiar que a hora que menos esperar já vai se tornar um hábito. Ao invés de reclamar, sermos gratos. Olhar com um olhar diferente. Temos tantas janelas, tantas nuances, às vezes ficamos só com o olhar fixo num determinado ângulo, esquecemos de olhar o entorno. Vamos fazer a gratidão, vamos conectarmos com os espíritos de luz e nossa vida se transformará. Mas não para ficarmos no ócio, mas para trabalharmos por um mundo melhor, cumprindo a missão da qual nos permitiu aqui retornar. Nós temos uma missão a cumprir, e é essa: deixar esta terra, este mundo, melhor do que quando aqui chegamos. E dessa forma, amanhã, com a permissão de Deus, estaremos reunidos para o convite Jesus em nosso lar. Com a permissão de Deus, às 20 horas, assim será. Por agora e todo sempre, em nome do amor infinito, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Uma ótima noite com a luz, com o amor e com a paz. Não durma reclamando. Lembre-se da leitura de hoje. Espere um pouquinho, faça o mantra da gratidão, relaxe, confie. Se o assunto é difícil, a solução aparecerá. Amanhã é outro dia e o sol brilha para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém.